Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional, um canal para você que busca conteúdo, um canal também onde procuramos compreender e aplicar os ensinamentos das Escrituras aos nossos dias. Obrigado pela tua companhia e parabéns pela coragem de encarar comigo este tema tão espinhoso que é a política. E mais do que isso, pensamos a relação do cristão com a política. E o que você acha? Política é assunto para o cristão? Enquanto os gregos, lá atrás, pelo 6º, 7º século antes de Cristo, estavam passando de uma vida em vilarejos para as chamadas cidades-estado, o profeta Isaías estava falando ao povo de Judá, transmitindo uma mensagem que era tanto de juízo, como também de conforto e esperança. Apesar de Israel ser o povo eleito de Deus, na verdade, os cidadãos de Judá não estavam muito preocupados com Deus. A idolatria era uma realidade a ponto de o rei Acaz ter colocado uma réplica impressionante do altar assírio em Jerusalém. Eu não sei se você alguma vez já se interessou em ler os livros proféticos do Antigo Testamento. É uma tarefa que requer certo tempo, um estudo sério. Conforme o primeiro versículo do livro de Isaías, este profeta está recebendo uma visão de Deus que diz respeito a Judá e Jerusalém. É interessante notarmos que, apesar de haver, naquela época, muitas outras cidades maiores pelo mundo, cidades mais populosas, o interesse de Deus se concentra na região de Judá e na cidade de Jerusalém. No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre política, cidade, a vida cristã e cidadania. Dissemos que é impossível a qualquer ser humano viver sem a política ou como se a política simplesmente não existisse. O simples fato de Deus agir no mundo traz implicações políticas para dentro da nossa realidade. A Babilônia é a cidade marcada pelo pecado, um paradigma da rebeldia e idolatria do povo. Judá e Jerusalém surgem do chamado de Deus a Abraão e da edificação do povo de Israel. Toda a ação de Deus acontece no mundo, tem uma geografia, envolve pessoas reais, implica um desenrolar histórico. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo dessa série, dá uma conferida. O link está aqui embaixo na descrição. Quando nós lemos o profeta Isaías, é para uma parte desse povo de Deus situada em Judá e em Jerusalém que o profeta anuncia a mensagem do Senhor. Lá no último capítulo do livro de Isaías, nós encontraremos a seguinte passagem. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Isaías 66:1. Um estudo atento das Escrituras nos revelará que a Bíblia não faz essa distinção entre céu e terra que nós hoje facilmente fazemos. Quando Isaías fala de um estrado, de um trono, de um ambiente da habitação de Deus, parece estar se referindo a um palácio ou até mesmo um templo. Comentando esse versículo de Isaías, o expositor bíblico australiano Rick Watts nos lembra de que a Bíblia fala o tempo todo que Deus é rei, e este é o ponto fundamental. O templo de Deus não é somente o céu, a terra também, de acordo com Isaías. Diante da declaração de que Deus é rei, como ficamos? Como ficam os governantes humanos sobre a terra? Quantos filmes e livros você já viu e que abordam conflitos na disputa de poder entre governantes? O que você já aprendeu nas aulas de história a respeito de impérios, reis, dominadores e disputas? Deus é rei. Você ousa afirmar uma coisa dessas? Você tem coragem de afirmar que Deus é rei? Ou que Jesus Cristo é o Rei dos Reis? Sim, provavelmente é a resposta que a maioria dos cristãos dirá. Mas o que você quer dizer com isso? O que significa ter a Deus como o regente verdadeiro de todo o universo? Você alguma vez já parou para pensar seriamente a respeito disso? Será que é realmente possível afirmar que Jesus é rei e, ao mesmo tempo, achar que a vida cristã nada tem a ver com política? Bem, fica aí para a gente pensar e vamos voltar a este ponto em outro momento. Todo aquele que já leu a Bíblia e prestou atenção
Já percebeu que o problema que Deus vem consertar é na terra e não no céu. Deus criou o mundo, os seres humanos, eles foram colocados aqui, neste mundo, na terra. Deus chama Abraão e, junto com a promessa de formação de um grande povo, de uma grande nação, vem a promessa da terra, uma terra que mana leite e mel. Jesus vem à terra e finalmente a nova Jerusalém descerá à terra. Está tudo lá, de forma muito clara nas Escrituras. Apesar de tudo isso, muitos cristãos ainda vivem querendo escapar deste mundo para alguma realidade espiritual imprecisa, um mundo além, indefinido, que equivocadamente confundem com o céu. E este engano faz também com que muitos cristãos vivam alienados da cultura e das coisas terrenas. Elas vivem como se Deus não existisse, ou como se Deus não tivesse criado este mundo, como se ele não tivesse nenhum interesse na Terra, no planeta, nas injustiças, nas questões ambientais. Apesar de repetirem toda a semana a oração do Pai Nosso, que pede que se faça a vontade de Deus na terra, assim como no céu, continuam vivendo como se a terra não importasse. Parece que não somos mesmo assim tão diferentes daqueles habitantes lá de Jerusalém em muitas dessas coisas. Vejam lá, o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Isaías 1:3. As palavras do primeiro capítulo de Isaías são bem duras. Por terem abandonado a Deus, a nação de Judá está um caos. Lembremos que Deus chamou Israel para que Israel fosse um povo que vivesse para fazer a diferença no mundo, fosse uma referência entre as nações. A promessa feita a Abraão era que por meio de Israel as nações da terra seriam abençoadas. Mas o que é que acontece? Os versos 9 e 10 de Isaías 1 revelam que Judá estava parecendo Sodoma e Gomorra. A cidade que deveria refletir a glória de Deus reflete na realidade iniquidade, injustiça e idolatria. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Sabe o que acontecerá com este povo? Sabe o que espera esta nação? Eles serão dominados por impérios estrangeiros. Você acha que isso tem a ver com política? Ou será que a política que nós criticamos reflete apenas o quanto nós ainda somos ou não somos fiéis a Deus? Agora imagine o seguinte, pense na igreja brasileira, pense nos cristãos deste nosso Brasil. Quem é o rei dos cristãos? A qual governante nós prestamos honra, fidelidade, obediência? A quem nós prestamos a nossa real devoção? Com o que nós gastamos mais tempo? Estudando as Escrituras? Procurando conhecer o nosso verdadeiro rei? Ou defendendo um usurpador humano que governou ou que governa somente porque e enquanto Deus assim o permite? O quanto nós somos coerentes em nosso discurso e prática. O que será que Jesus estava realmente dizendo? Lembra quando ele exortava o seu grupo imediato de discípulos lá em Marcos 10? Vejamos, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Nós vamos voltar a esse texto em outro vídeo, mas prestem atenção no tipo de comparação que Jesus faz. Se você e eu, se nós os cristãos brasileiros somos a manifestação dos súditos de Deus na terra, então que rei é esse que as pessoas estão conhecendo por meio do nosso testemunho? Que tipo de embaixador de Jesus Cristo eu sou aqui? Se você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus, o que isso significa no teu dia a dia, nas tuas práticas, na tua vida, no teu discurso? Acho que não, nós não estamos levando Deus suficientemente a sério. Como os cidadãos de Judá, temos vivido como ímpios e apesar de ostentarmos um rótulo cristão, nossa reputação anda bem ruim. Como no Cântico da Vinha, em Isaías 5, será que se Jesus viesse hoje encontraria uvas boas e doces ou apenas coisa podre e fedorenta? A situação é terrível. Deus chama Isaías a pregar para um povo surdo. Ninguém quer ouvir, ninguém
realmente se converterá. Isaías até responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas as suas palavras não encontrarão eco entre o povo de Judá. Que coisa terrível! A desobediência, a corrupção e a idolatria do povo são vistos em sua realidade política e social. Isaías é muito claro a respeito disso. Orgias, idolatria, sede de bens e acúmulo de riquezas, embriaguez, injustiças, está tudo lá sendo denunciado pelo profeta Isaías, por eles não terem de fato a Deus como rei, buscando viver como seus súditos, diz o texto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. Seriam, assim, servos de imperadores humanos que usurpam o lugar de Deus e governam segundo seus próprios interesses. É como se um povo rebelado contra Deus, vivendo a degeneração, fosse entregue definitivamente aos seus próprios caminhos. Afinal de contas, eles, como Israel, o povo de Deus, já estavam vivendo como se Deus não existisse. Viviam como se Deus não fosse o seu verdadeiro Senhor e Rei. Como eles estavam vivendo? Bom, a maneira como Isaías descreve a vida dos habitantes de Judá nos leva a pensar que hoje a igreja, em muitos sentidos, não está tão longe de receber uma palavra de juízo semelhante. Permitam-me ilustrar o que quero dizer com um trecho maior aqui do profeta Isaías. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. O que será que Deus quer dizer quando o texto fala que as ofertas do povo são inúteis? Que eles não deveriam mais pisar no templo de Deus? Que o incenso que eles queimam em seus rituais são repugnantes? Porque Deus está chamando a atenção para as festas do povo, a sua devoção aos astros, como o sol, luas e as estrelas. Porque Deus declara não suportar as reuniões, as assembleias promovidas pelo povo. Porque Deus diz que vai ignorar as orações e as mãos estendidas do povo. Veja, tudo isso tem a ver com a vida religiosa do povo. Incenso, orações, assembleias, ofertas. Deus está dizendo ao povo que tudo isso é inútil e que eles devem parar. Por quê? A resposta está no mesmo texto. Deus não suporta as assembleias porque elas estão cheias de iniquidade. Deus diz que seus cultos, seus festivais são odiosos, um verdadeiro fardo. Por quê? O Senhor declara que não dará ouvido às suas orações. Mas por quê? Conforme nos esclarece o mesmo texto, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Em resumo, o que Deus está nos dizendo é que Ele não tolera, Ele não tem nenhum interesse em nossa religiosidade hipócrita, vazia e incoerente. De nada vale frequentar o culto, orar, aparentar piedade, dar ofertas, prestar sacrifícios e, na realidade, enquanto isso no dia a dia, viver como se Deus não existisse. Eu ouso dizer aqui que a mensagem é a seguinte: eu ignoro a falsa piedade de vocês que se preocupam em demonstrar-se bons religiosos enquanto ignoram totalmente a política na sua cidade. Eu sei que vocês são dissimulados e que levam uma vida dupla. Ai, que horror! Da onde você tirou isso? Você está misturando religião com política. O texto bíblico é que está dizendo isso. Na realidade, o que Deus está dizendo é:
arrependam-se de suas más obras, e aí sim eu darei atenção ao que vocês fazem no templo, ouvirei as suas orações e aceitarei a sua adoração. Está lá, vamos ler novamente. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Vejam, nada disso tem a ver com um partido político, não tem nada a ver com nenhuma das ideologias modernas. Trata-se do mandamento divino que o próprio Jesus resumiu da seguinte maneira. Alguém perguntou para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o amor ao próximo, aquilo que Isaías aponta como fazer o bem, buscar a justiça e acabar com a opressão, como lutar pelos mais fracos, no caso ali pelos órfãos e pelas viúvas, tudo isso reflete a dimensão política de nossa vida em sociedade. Em resumo, Deus está dizendo: se vocês não refletirem em sua vida política, que são meus súditos, de nada adianta quererem fazer isso em seus cultos religiosos. Se vocês não se importam em viver como povo de Deus nos 6 dias da semana, em seu trabalho, em suas casas, em seus momentos de lazer, em seu envolvimento e compromisso com a cidade, então eu também não preciso me importar com as suas bajulações hipócritas em algumas horas de serviço religioso aos domingos. Se aquilo que eu tenho lhes revelado, lhes ensinado, não é capaz de os levarem a amar o próximo, então vocês também me desprezam, apesar da vida religiosa que demonstram. Vejam, este é um ponto extremamente importante, mas parece que temos ignorado esta mensagem bíblica tão séria, tão essencial das Escrituras. É isso que tenho dito quando me refiro à vida dupla de muitos cristãos. Cristãos que declaram amarem a Deus, cristãos que sabem citar versículos bíblicos, mesmo que de forma aleatória, que demonstram uma intensa vida religiosa, mas que, por outro lado, levam as suas vidas no dia a dia como verdadeiros ímpios, buscando a sua própria glória, testemunhando que Deus, na realidade, não é o seu verdadeiro Senhor e Rei. Esses cristãos, quando falam de um céu, na maioria dos casos, não sabem do que se trata. Enganam-se, achando tratar-se de uma realidade espiritual para onde serão arrebatados ou ressuscitados, e eles estão muito mais interessados nisso para fugir da dor, do sofrimento, do compromisso com o próximo, do que interessados na verdadeira vida que Jesus vem trazer. Com nossos jargões evangélicos, temos oferecido respostas simplistas, soluções superficiais, promessas artificiais de algo que achamos ser cristão, mas que, na realidade, Deus jamais esperou de nós. Enfim, nós cristãos, não importa agora de qual denominação ou tradição cristã você é, nós não somos meros fantasmas religiosos pairando sobre a terra só à espera de nos mandarmos daqui. Somos cidadãos do reino de Deus, vivendo como redimidos sobre a criação de Deus que Ele mesmo está redimindo. Mas ainda é tempo de nos arrependermos. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Ai, mas o que importa mesmo é a glória, é o reino celestial de Deus. Esse mundo aqui vai queimar. Conheça, estude, aprofunde-se nas Escrituras. Será que Deus realmente não se importa com a nossa vida? Ele não se importa com a sua criação? Ele não se importa com as cidades? Parece que Isaías tem muito a nos ensinar.
Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão, eles não tomam conhecimento da causa da viúva. Pois é, parece que a raiz de toda a corrupção está no Deus que nós verdadeiramente adoramos. Os falsos deuses, os ídolos, nos levam a uma falsa religião, nos levam a um viver equivocado. O que Isaías está dizendo é que devemos nos arrepender e voltarmos a nossa devoção ao único e verdadeiro Senhor. E então sim, todos poderemos desfrutar dos melhores frutos da terra.